direção concurso tem também. É importante ir treinando. Como tem poucas questões de história e geografia local em si, como tem pouca questão de história e geografia local, aí vocês vão treinando português, matemática. Quem for fazer na área de português vai treinando legislação, né? Vai treinando legislação, lei LDB, PCN, né? Que é importante. Esse treinamento é essencial para desenvolvimento das habilidades que vocês precisam ter para fazer a prova, né? Deixa eu ligar. Vamos lá, na última aula a gente foi até o artigo 38, salvo me engano, era alguma coisa de remoção ou era exoneração. A outro. Ô, Neide. Vamos responder, inicialmente, vamos responder essas questãozinhas que caiu no simulado. Vamos começar com elas. E depois a gente dá andamento, continua continua no conteúdo da legislação específica. Foi essa questão. Quem está com o áudio ligado, quer falar alguma coisa? Vamos lá? A terceira questão, ela caiu no simulado. Foi a terceira questão do simulado. Eu coloquei a mesma numeração dela, para que a gente observe e vamos fazer uma didática aqui. Como tem questões que a gente ainda não leu o artigo, a gente ainda não chegou no artigo, mas a gente precisa avançar, né? Eu espero que todos tenham acesso à lei, estejam lendo em casa, né? Não só ficar esperando pela aula da gente aqui, que não é o suficiente, né? Tem que ler a lei dura, como ela chama, como o meio jurídico chama, lei crua, mas aí a aula a gente vai explicando, vai jogando exemplos, vai jogando o lúdico para que a gente possa fixar aquele conteúdo. Mas é importante que vocês estejam lendo essa legislação. Não só esperar acompanhar artigo por artigo com a gente aqui na sala de aula, né? Então, é necessário que vocês também acompanhem isso. E, como vocês observaram no simulado, eu avancei e coloquei questões de praticamente da lei toda, da lei do regime jurídico todo. Não fiquei só pegando só o que a gente já tinha visto, não, até o artigo 38. É porque muito mais artigos tem a lei, né? Mas vamos lá, essa questão, ela nos diz o seguinte: assinale a alternativa correta quanto ao regime jurídico, quanto ao regime jurídico dos servidores públicos civis do município de Lagoa da Canoa. Na alternativa A, o servidor responde apenas penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Letra B, a obrigação de reparar o dano não se estende aos sucessores do servidor. Letra C, a responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho de cargo ou função. Essa questão, ela fala sobre as responsabilidades e sobre as punições, né? Sobre as prerrogativas que o servidor tem e os procedimentos que pode sofrer de acordo com a sua
com a sua postura no exercício do serviço público. Letra E, a responsabilidade administrativa do servidor será afastada caso de absolvição criminal por falta de provas. Vamos lá olhar o artigo que referenda essa lei, essa questão, que foi baseado nessa questão, para que a gente observe. Abram aí a lei no artigo 125, que eu vou apresentar também esse artigo agora. Artigo 125, vamos ler aqui o artigo 125, que trata da responsabilidade civil administrativa resultante. Olha que o artigo 125, ele já nos traz a resposta, mas o que a gente está vendo ali, aquela questão é das responsabilidades que temos enquanto servidor público em si. Artigo 122, o servidor responde, olha só o que a gente tem. O servidor responde civil, penal e administrativamente, nas 3 esferas. Dependendo do ato cometido pelo servidor, seja ele um ato cometido ou um ato de omissão, é bom deixar claro que tanto a comissão, ou seja, a ação de fazer o ato, como a omissão resulta em problema, pode resultar em problema para o servidor, que ele tem responsabilidade de fazer o trabalho dele, e também se vê algo de errado, também tem responsabilidade. Se não puder resolver, se não puder solucionar, mas se ele tem o dever, a obrigação de denunciar o erro que esteja havendo. Mas olha, observe o artigo 122, o que ele diz. O servidor responde civil, penal e administrativamente. Olha o que ele diz na letra A. O servidor responde apenas penal e administrativamente. Gente, olha, todo concurso, toda questão que aparece um termo que ele exclui, o que ele isola, como o apenas, para a gente desconfiar dessa alternativa. Porque esse apenas, ele está excluindo outras possibilidades. E aí, no caso aqui da ação em si, do servidor, ele responde apenas penal e administrativamente. Olha o que a lei diz. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Ou tanto num ato omissivo, dele omitir algo que ele descobriu no seu trabalho, como no ato comissivo, ou seja, ele cometer algum ato, ele fazer a ação de um ato que seja contrário às suas atribuições, ele pode responder pelas 3 esferas. Então, letra A, a gente já descarta. Na letra B, ele fala, a obrigação de reparar o dano não se estende aos sucessores do servidor. Isso, no caso do falecimento do servidor, o dano se for passado por um processo administrativo, e o dano que ele tenha contribuído, que ele tenha participado ao erário público, ao serviço público, passa dos seus sucessores de acordo com a herança que cada um, até o limite da herança
dos sucessores. Mas vamos olhar o artigo, o que é que diz. O artigo 123 diz: a responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo. Olha, que eu acabei de falar sobre isso. O ato ele pode ser omissivo ou ele pode ser comissivo, ou seja, ele pode ser agir, a ação dele, ou ele pode ser também a omissão dele. Doloso ou culposo. Doloso com a intenção, culposo sem intenção. Mas se o problema, se o ato foi produzido e você não teve intenção, mas você se omitiu, você também pode responder civil, penal e administrativamente. E se for um ato que você cometeu, mesmo que você não tenha tido a intenção de cometer, mas cometeu a irregularidade, você pode responder também da mesma forma, doloso ou culposo. É na mesma esfera penal, você tanto tem o crime culposo como o crime doloso. O culposo é aquele que você não teve intenção, e o doloso é aquele que você fez com intenção. Mas isso não isenta você da responsabilidade. Aí o artigo 1º, o que é que diz? A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidado na forma prevista no artigo 46, na falta de outros bens que executem a execução do débito via judicial. Está falando na indenização, ou seja, na liquidação do problema, né? No resolver o prejuízo, chega já na resposta da letra B, né? Tratando-se de dano causados a terceiro, responderá o servidor perante a Fazenda Pública. A obrigação, o inciso 3, a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Caso o falecimento, o que é que significa isso? Caso o servidor esteja sendo processado e seja condenado administrativamente, civil, penal, e tenha recebido, tenha dado um prejuízo, vamos dizer, de 20 mil reais ao erário público, ao serviço público. Esse prejuízo, e o servidor faleceu. Infelizmente, o herdeiro vai assumir, até o limite da herança, o débito do pai, o débito do esposo, se for a mulher, porque o serviço público não pode ficar no prejuízo. Lembrando que isso se trata aqui de responsabilidades do serviço público. E se temos responsabilidades, temos a obrigação de reparar. Qualquer erro que a gente cometa, qualquer prejuízo que a gente traga para o serviço público, é passível de sofrermos punições, né? Porque nós temos essas responsabilidades para zelar. Aí na questão 3, ela fala na letra B, a obrigação de reparar o dano não se estende, ou seja, não vai para os sucessores. Errado, porque a gente viu aqui que a lei diz que a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite da herança. A herança é os bens do servidor que cometeu o ato, ou que foi omisso ao ato, e gerou um prejuízo à administração pública. Essa responsabilidade, ele respondeu um processo, foi condenado, mesmo com o falecimento dele, mas os seus sucessores vão ter que arcar com o débito. Gente, eu tinha esquecido de liberar a frequência, a presença, estou liberando agora, viu? Vocês podem colocar aí o presente no chat. A gente já viu que a resposta dela é no artigo 125, a gente leu ela nesse instante, né? Mas vamos olhar a letra D, o que é que ela diz? A responsabilidade penal abrange apenas, olha de novo, apenas, de novo, restringindo. Né? Esse apenas, toda a questão de concurso público, que a alternativa restringe, é pé atrás.
responsabilidade penal abrange apenas os crimes imputados ao servidor nessa qualidade. Olha, vamos olhar lá o que a lei está dizendo. A responsabilidade penal abrange os crimes de contravenções imputados ao servidor nessa qualidade. Qualquer que seja a contravenção, vai ser imputado a ele. Não apenas a contravenção que o crime abrange, porque às vezes o mesmo crime os que imputam aquele ato em si. Formação de quadrilha, prevaricação no serviço público, né? Prevaricação. E quando há o problema, por exemplo, o dano ao erário foi uma combinação entre 2 ou 3 servidores para subtrair bens do serviço público, do local de trabalho deles. Bens públicos ser subtraídos do local de trabalho dele. O camarada fez o ato, ele vai responder por corrupção, por prevaricação, mas teve mais de uma pessoa, ele vai responder também por formação de quadrilha, não apenas, como ele disse, só ao que foi imputado a ele. Não, se ele participou com mais de uma pessoa e tem mais de uma imputação, vai ser colocado para o rapaz a punição completa. Na letra E, a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal por falta de provas. A responsabilidade administrativa não tem nada a ver com a penal. O que é afastado da absolvição por falta de provas é a criminal, mas a penal ela vai ser afastada, só que a responsabilidade administrativa não tem nada a ver com o caso. A responsabilidade civil administrativa, que a gente viu que é a nossa resposta, a letra C, a responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Aí, olha, as sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se sendo independentes entre si. O que a questão na letra E diz? Que a responsabilidade penal sanando, as outras sanam. Não, elas continuam. Se é apurado que o erro aconteceu, e mesmo que penalmente não seja condenado, ele seja absolvido penalmente por falta de prova, mas o ato aconteceu e tem prova de que ele cometeu o ato e gerou o erário administrativo, ele vai continuar respondendo a questão administrativa e a questão civil, e vai responder da mesma forma. Não tem essa anulação. E no 127, no artigo 127, a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou da sua autoria, não por falta de provas. Que não existiu o fato, que a justiça, porventura, chegue à conclusão que o fato não existiu, que o problema não tenha sido, no exemplo que a gente citou, 3 funcionários se associam para subtrair bens públicos do seu local de trabalho. Aí, abre-se o processo civil, administrativo e o penal. E no processo civil administrativo, está rolando. No penal, se constata que o fato não aconteceu, que nunca foi subtraído nada do serviço público do local de trabalho. Aí sim. Aí não houve o fato, foi provado, a justiça provou que não houve o fato. Mas, não como está na alternativa, que ela diz, por falta de provas. Não, a justiça, no caso, o processo criminal tem que gerar a conclusão de que não aconteceu o fato. Mas se o fato aconteceu, se os colegas se juntaram e subtraíram, e se associaram criminosamente para ferir o erário público, para praticar esses atos, o fato existiu. Por falta de provas, eles não foram condenados. Tudo bem. Mas condenados criminalmente.
mas civilmente e administrativamente civilmente eles vão ter que arcar com as despesas, com o que o erário público, com prejuízo com o erário público, ou administrativamente eles podem sofrer punição de suspensão, até de demissão, dependendo do caso, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, a nossa alternativa correta aqui é a letra C, do regime jurídico de nossa cidade, do regime jurídico dos servidores públicos. Alguma dúvida, gente? Como é que ficou? Como é que foi aí? Como é que está sendo para vocês? Estou falando muito rápido, devagar demais, como é? Aí, pessoal, como eu estava falando antes de você, teve algumas pessoas que entraram no decorrer da aula. O conteúdo que vocês têm, o conteúdo da lei, a lei seca, como a gente chama, a lei 349 de 2003, regime jurídico, ela precisa que vocês leiam ela. A legislação precisa ser lida. As aulas a gente vai acompanhando artigo por artigo e citando alguns exemplos. Mas é necessário que vocês leiam a lei seca em si. O simulado ele foi feito e a gente passou para vocês o simulado com questões de vários artigos que a gente ainda não viu, por exemplo. E é necessário que vocês tenham tido essa intenção e lerem os artigos, lerem a lei. A lei seca é importante a gente ler, porque a lei seca é o que a gente vai interpretar, é o que a gente vai memorizar, né, os artigos, de que fala os artigos, e quando a gente vai vendo artigo por artigo, a gente vai vendo e vai lembrando de como foi, do que se trata, né? A gente ficou na última aula, foi no artigo 38, né? A gente inicia o artigo 39 com a redistribuição, né? Só recapitulando o que era redistribuição, vamos ver alguns slides da lei para a gente avançar, e depois a gente volta para as questões. A partir do artigo 39, ele fala sobre a redistribuição em si, que nada mais é do que, não acontece aqui no nosso caso, em termos de município, mas vamos imaginar o seguinte: a redistribuição é o deslocamento do servidor com o respectivo cargo para o quadro de pessoal de outro órgão ou entidade do mesmo poder, cujos planos e cargos de vencimento sejam idênticos, observados sempre o interesse da administração. Vamos pensar o seguinte: um agente administrativo da saúde, ele pode ser utilizado, pode ser que a agricultura esteja precisando de um agente administrativo e o agente administrativo da saúde possa ser deslocado, possa ser redistribuído da saúde para a agricultura. O gestor público
quando fala gestor público, não necessariamente é o executivo, mas os secretários entre si. O secretário de administração é quem faz essa organização, que organiza esse fluxo de funcionários. A agricultura chega para o secretário de administração, colocando que necessita de um servidor nesse sentido, um agente administrativo. E o servidor, e a saúde tem um servidor, um agente administrativo que está excedendo, que eles não necessariamente precisam do serviço, ou eles estejam com excesso de funcionários, por exemplo. Aí a a administração solicita da saúde aquele funcionário e ele é redistribuído no quadro de funcionários. Agora ele vai trabalhar na agricultura. Redistribuir é sair dentro do quadro para o mesmo cargo, com os mesmos vencimentos, ou com o mesmo plano de cargos e carreiras, se tiver, no caso, né? Não pode ter perca salarial. O funcionário que estava na saúde, ele vai para a agricultura para receber tudo direitinho, conforme ele vinha recebendo anteriormente na saúde. Ele só foi redistribuído dentro do organograma, do fluxograma de funcionários do município. Aquele setor precisava mais do serviço dele do que o outro, e ele foi realocado, foi redistribuído lá. A redistribuição, ela dá-se-á exclusivamente para ajustar, ou seja, o executivo é que ajusta de acordo com a necessidade. O quadro de pessoal, as necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgãos ou cargos. No caso a gente citou o exemplo na aula passada, da possibilidade de se criar um órgão para tratar do saneamento em si, da questão dos resíduos sólidos, do lixo, do saneamento, né, que é o resíduo sólidos que acaba com as fossas e é todo feito uma tubulação, uma encanação, e todas as casas têm tubulações que saem para aquela tubulação e os resíduos vão tudo para uma estação de tratamento. E lá essa estação de tratamento é diminuir a do resíduo, o líquido volta para a natureza. Se tivesse, com a taxa de esgoto, que chama, o município tendo um saneamento básico em toda a cidade, e criasse um órgão, uma empresa pública para lidar com esse serviço. A partir do momento que cria um órgão, se cria-se cargos e tal. Não necessariamente vai ter um concurso de imediato para aquele órgão, né? Vai ter todo um trabalho, vai ter que entrar no orçamento, vai ter que ser aprovado a criação do órgão, depois entrar no orçamento, depois entrar no orçamento, começar a ser executado esse orçamento, para podermos chegar no concurso público, né? Ele vai começar antes de funcionar, ele vai começar antes de iniciar a empresa, mas o funcionamento dela vai precisar, porque vai precisar de servidores para dar andamento, né? Se vai ser uma empresa que vai tratar de saneamento, que vai ser tratado, vai ser administrada com a taxa de esgoto, né? Que é uma taxa que pode ser criada pelo município, vai precisar de agente administrativo, vai precisar de diretor, vai precisar de pessoas, de fiscais, aqueles que vão levar, que vão fazer a cobrança, que vão levar vamos dizer, os boletos para as casas, para o pessoal pagar. Mas esses funcionários não existiam, né? Mas aí uma reorganização pode ser feita, uma redistribuição pode ser feita pelo executivo do município, junto à Secretaria de Administração e as demais secretarias, podem organizar e redistribuir pessoas que estejam excedentes, pessoas que estejam em disponibilidade, pessoas que vão sair de suas secretarias de origem para atuar em outras secretarias, em um outro órgão, que no caso esse órgão é
a empresa de saneamento básico, né, do nosso município, que foi usado no exemplo aqui. Aí o parágrafo primeiro diz exatamente isso, que essa redistribuição dar-se-á exclusiva. Aí o exclusivo aqui é uma coisa que está restringindo, mas a gente tem que lembrar, se falar em redistribuição, exclusivamente para ajustamento do quadro de pessoal e necessidade dos serviços, ele é feito pelo executivo, essa reorganização. Então, esse ajustamento de quadro de pessoal e a necessidade do serviço público, ele vem primeiro do que o interesse particular do servidor. O interesse coletivo é essencial para o funcionamento do serviço público, então o interesse coletivo vem primeiro. Então, a redistribuição para a organização do quadro de pessoal, se tem uma secretaria que tem pouco funcionário, tem outra secretaria que tem um funcionário, não dizer em excesso, mas que tem o suficiente e podem fazer o trabalho tem 5, mas pode fazer o trabalho com 4, aquele excedente vai ser redistribuído para atender ao serviço público, à melhoria do serviço público. No parágrafo 2º, nos casos de extinção de órgãos ou entidades, os servidores estáveis, servidor estável é o quê? Lembrando, servidor estável é o servidor efetivo, que passou do estágio probatório, né? Até concluirmos o estágio probatório, ainda não estamos estáveis. Estabilidade só após o estágio probatório. Que não puderem ser redistribuídos na forma deste artigo, serão colocados em disponibilidade. A gente viu na aula passada, disponibilidade. Ficar em disponibilidade ao serviço público não é coisa boa. Né? Por quê? Porque a gente fica recebendo proporcionalmente ao tempo de serviço que a gente tenha. Então, não é bom. O ideal é você estar trabalhando em uma secretaria, você está trabalhando de um setor para receber seus vencimentos todos certinho. Quando você fica em disponibilidade, você fica ali aguardando fica em casa aguardando a seu chamado para o serviço público, para você ocupar o cargo que você tem, mas você não recebe integralmente, você recebe proporcional. E isso não é bom, né? Então, o ideal é que todo mundo fique no seu cargozinho, trabalhando direitinho e recebendo seus vencimentos tudo direitinho. Aí nós temos a substituição. A substituição ela será automática ou dependerá de ato da administração. O servidor perceberá o vencimento do cargo em que se der a substituição, salvo se optar pelo seu cargo. Vamos imaginar o seguinte, há sempre trocas de diretores, trocas de cargos comissionados, né, de coordenadores, de assessores. Na hora que se troca sempre tem um substituto. Por exemplo, um secretário municipal, ele sempre tem um secretário adjunto. O secretário, porventura, ele entregou, ou ele foi exonerado, ou ele pediu a exoneração, ou ele foi exonerado por livre vontade do executivo, que a gente viu que cargos comissionados são livre nomeação como livre exoneração. Né? Automaticamente, o secretário não é mais o secretário, o adjunto assume provisoriamente. Ele substitui o secretário anterior. Por isso que ele disse automaticamente, e ela pode ser automática quando o servidor tem um substituto na hierarquia. O secretário não pode ficar sem secretário, né? Então, tem o adjunto. O secretário não pôde assumir, não pode continuar, pediu para sair, ou foi exonerado por opção do gestor, o adjunto automaticamente assume, até ser feito um ato nomeando outra pessoa, ou ele pode ser nomeado definitivamente por aquela função. Aí, o que ele está dizendo aqui no parágrafo 1? O servidor que está substituindo, ele receberá o vencimento do seu cargo
Agora ele vai poder optar em receber o vencimento do cargo que ele está assumindo. Ele pode continuar recebendo o salário dele. Logicamente, se no exemplo que eu citei do secretário, o adjunto, né, logicamente, recebe menos do que o secretário titular. O adjunto assumindo, ele vai preferir receber o salário que o secretário recebia, né? Logicamente, nesse exemplo em si, mas num cargo, não vamos colocar no coordenador. Um coordenador que estava trabalhando num setor ou em algumas escolas e, de repente, o coordenador pediu para sair da coordenação para voltar a ser professor. O professor que assume o cargo de coordenação, acho que tem uma gratificação, o coordenador, né? Aí ele vai substituir ali temporariamente, ou vai ser um ato, ou dependerá de um ato, ou seja, dependerá da nomeação. Já que o coordenador, no exemplo do coordenador, não tem um substituto, né? Na hierarquia. Não tem um subcoordenador ou um coordenador adjunto, não existe. Né? A hierarquia é o coordenador, o diretor, mas nenhum, o diretor tem o diretor adjunto, mas o coordenador não tem. Mas aí, no caso, aí o poder público vai ter que, através de um ato, nomear provisoriamente, temporariamente, um substituto. Esse substituto, ele recebe o salário dele, o do cargo, e vai passar a receber também a gratificação da coordenação proporcionalmente no tempo que ele passar. Se ele substituir durante um mês, ele vai receber aquela gratificação do cargo completa. Se ele substituir durante alguns dias, aí vai ser proporcional. Aí vai ser de acordo com a proporção, né? Vai ser os dias trabalhados dividido pelo valor da gratificação, que aí ele vai receber proporcional. Mas substituição é isso, gente. Substituir um cargo que estava sendo ocupado, um cargo comissionado que estava sendo ocupado e ficou vago. Aí fica vago como? Ou a pedido, a pessoa pediu exoneração, ou ele fica vago porque a pessoa foi demitida o executivo, exonerou aquele cargo, exonerou aquela pessoa. Aí tem alguns cargos que tem que ele tem na hierarquia mesmo, diretor, é um exemplo, tem o diretor adjunto. Se o diretor for exonerado, assume o adjunto. Secretários também tem essa hierarquia, mas coordenador, assessor, geralmente não tem. E aí, no caso, onde está. Por isso que diz, substituição será automática na hierarquia do cargo. Tem um antecessor, aí o titular cai, ou o titular pediu para sair, assume temporariamente o adjunto, chama adjunto, vice-secretário, vice-diretor, geralmente é assim que depende da nomenclatura. Eu acho que aqui a nomenclatura aqui é diretor adjunto e secretário adjunto. Aí no parágrafo 3, os servidores investidos em função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de comissão terão substitutos designados pela autoridade competente. É onde está aquela coisa. O diretor, o secretário, ele tem um substituto já designado pela hierarquia que é feita pelo fluxograma de funcionário, né? A CEMED tem um fluxograma, as escolas têm um fluxograma, a Secretaria de Saúde tem um fluxograma, fluxograma é o quê? É o conjunto de cargos entrelaçados, formando uma árvore, e acho que vocês sabem o que é um fluxograma, né? Aqueles símbolos onde o secretário é abaixo do secretário quem vem, as coordenações que tem, quantos diretores vão ter, quantos assessores, e assim vai, destrincha todo o fluxograma do serviço público daquela secretaria, de como vai funcionar aquela secretaria. A educação tem um setor pedagógico, tem um setor de inspeção, tem um setor de compras, tem o setor de nutrição, né?
Tudo isso é um setor, são setores que fazem parte de uma hierarquia, e essa hierarquia vai sendo montada, né? Está aqui a cabeça, a secretária, aí vem a adjunta, aí vem as coordenações, aí vem quantos diretores cada coordenação tem, até chegar na base, que é os servidores comuns. Vai ter uma hierarquia que existe para o funcionamento do serviço público, né? Aí ele fala que os servidores investidos em função de direção, chefia e ocupantes de cargo comissão terão substituto designado pela autoridade competente. A autoridade competente é quem vai designar e vai determinar quem é o sucessor. O fluxograma, e lembrando que esse fluxograma, esse organograma é aprovado, é lei, é feita lei, criando esses cargos e dizendo quem ele está subordinado a quem. Parágrafo 4º. O substituto fará jus à gratificação pelo exercício da função de direção ou chefia, paga na proporção dos dias de efetiva substituição. O que eu acabei de falar neste instante, né? Quando o servidor assume um cargo de chefia ou direção, substituindo o outro que foi afastado, ou que pediu exoneração, ou que se aposentou, ou que faleceu, antes do ato de nomeação da outra pessoa e a pessoa substituiu temporariamente, se substituiu um mês, recebe integral a gratificação. Se substituiu alguns dias, aí vai ser proporcional. Aí é aquele cálculozinho simples dos dias trabalhados pelo valor do mês recebido nessa gratificação. Vai receber proporcional ao valor. Direitos e vantagens, olha, até aí vocês entenderem os direitos e as vantagens. Vencimentos e remuneração no serviço público. Vencimento é a retribuição pecuniária, é o salário pelo exercício do cargo público. Ele é chamado de vencimento. Né? O salário ele é chamado de vencimento, é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, com o valor fixado em lei. Lembramos que o princípio da legalidade está em todo o direito administrativo, em toda a função pública, sempre temos que seguir de acordo com a lei. Né? O salário não é diferente. O cargo, na criação do cargo, o salário está identificado na criação do cargo. Não é, o salário muda, né? O salário anualmente vai mudando, vai tendo reajuste, vai tendo outras vantagens, vai agregando outros direitos e vai aumentando. Mas o salário é fixado no ato da criação do cargo. Então, tem uma lei que define o salário atual de todos os servidores. Aí, parágrafo único. Nenhum servidor receberá, a título de vencimento, importância inferior ao salário mínimo. Ele está falando do servidor efetivo. Serviço público efetivo, nenhum servidor pode receber menos do que o salário mínimo. Isso é Constituição, está na Constituição. Não se pode pagar menos do que o salário mínimo. Se está na Constituição, é um direito garantido. Não vai ter um cargo, não vai ser criado nunca um cargo que o salário seja menor do que o salário mínimo vigente. Né? Artigo 42. A remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Mais à frente a gente vai ver as vantagens, tem a vantagem do quinquênio, que aí é uma vantagem a mais que a lei criou, e você, a passar do tempo, de 5 em 5 anos, você vai aumentando 5% do seu salário. A remuneração é o vencimento junto com tudo mais que você receba. Com todas as vantagens, ele é chamado de remuneração, é o salário, o vencimento, é a retribuição pecuniária pelo exercício do serviço, mais aquilo que você conquistou de direito ao longo da sua carreira. No pessoal do plano de cargos e carreira da educação, o pessoal da educação tem cargos de nível fundamental, né? Tem cargo de nível fundamental incompleto. Fundamental incompleto, acho que cargo de merendeira, de vigia, é fundamental incompleto.
Pelo menos foi no último concurso, né? Não sei se nesse vai ser. Mas o que acontece quando você se gradua, você terminou o ensino fundamental? Vocês estão ouvindo, gente? Às vezes a tela aqui trava, parece que não está saindo a voz, não está reproduzindo a voz, como se fosse a internet. Está oscilando ou tá tranquilo? O cargo de fundamental incompleto. Fundamental incompleto, vamos dizer que a pessoa tinha quinta série, quinto ano, né? Quinto ano. E passou no concurso. Assumiu. A pessoa concluiu o ensino fundamental, concluiu o nono ano. Ele leva o certificado. Isso aí no exemplo da educação, né, gente? Que tem plano de cargos nos outros cargos, nas outras secretarias, a gente viu que a lei já prevê a criação de planos de carreira para todas as categorias. Mas, por enquanto, só temos na educação. A partir do momento que ele leva o título, leva o histórico de conclusão do ensino fundamental, ele já vai ter um reajuste no salário dele. E esse reajuste é uma vantagem de acordo com o plano de cargos e carreira que ele assumiu, né, do cargo que ele assumiu, e essa vantagem vai ser acrescida no vencimento, como está aqui no artigo 41, vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício. A partir do momento que ele adquiriu uma vantagem, qual foi a vantagem? Ele avançou no PCC, ele subiu de nível verticalmente, ele saiu do fundamental incompleto para o fundamental completo. Ele já começa a receber um troquinho a mais no salário, que aí vai junto com a remuneração, né? Vai para a remuneração. Ele passava a receber, ele recebia só o vencimento, fez o quinquênio, completou 5 anos de serviço, já aumenta 5%. Ele estudando, tendo o PCC, como no caso da educação, terminou o ensino fundamental, o cargo era de fundamental incompleto, ele terminou o fundamental, ele já começa a receber mais um pouquinho. Aí ele terminou o ensino médio, ele já começa a receber mais um pouquinho. E todas essas vantagens vão agregando ao vencimento, se transformando na remuneração. Então, a gente vê que a remuneração ela vai aumentando, ela vai variando, sempre para mais, né? Ela não varia para menos, porque essas remunerações, essas vantagens que são acrescidas, elas não podem ser retiradas depois. Vantagem é direito adquirido. Para ser desmanchado, por exemplo, acabar com a lei do quinquênio, um exemplo. Para ser desmanchado a lei do quinquênio, ela vai desmanchar para os novos concursados, mas quem for estável, os quinquênios vai valer até o final da carreira. Tem um limite de uma quantidade de quinquênios limite, mas se você for olhar direitinho, é o limite exatamente do tempo de serviço para se aposentar. Mas à frente a gente vai chegar no fato dos quinquênios em si. No parágrafo 1º do artigo 42, a remuneração do servidor investida em função ou cargo em comissão será paga na forma prevista no artigo 62. Salvo me engano, o artigo 62 é a questão do provimento, né? Se ele é comissionado, é livre de nomeação e exoneração, aí o vencimento é de acordo com a lei e criou o cargo em comissão e ele vai receber de acordo com aquele salário do cargo de comissão em si, né? Parágrafo 2º, servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa da sua lotação receberá remuneração de acordo com o estabelecido no parágrafo 1º do artigo 94. Vamos lá ver o artigo 94, o que ele está dizendo, para a gente já falar sobre ele. Parágrafo 1º do artigo 94, abram aí a lei 93, 94. O 94, o servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nas seguintes hipóteses. Para exercício de cargo, comissão ou função de confiança,
em casos previstos em lei específica. O que está dizendo aqui nesse artigo 94 em si? O que o nosso está lá dizendo? O servidor investido em cargo de comissão de órgão ou entidade diversa da sua. Por exemplo, um professor aqui do nosso município é convidado para ser secretário de Estado. É possível isso? É. O município vai ter que ceder aquele servidor para o governo do Estado e ele vai receber exatamente o que o artigo 94 está dizendo, que quem vai pagar o cargo de comissão dele, o salário de cargo comissionado dele, é o governo do Estado, que contratou ele como secretário. O município aqui de Giraldo Pociano pode ter interesse de contratar um secretário que é funcionário do nosso município, por exemplo. E é isso que vai acontecer. Ele é cedido, o município cede, ele não vai perder tempo de serviço, ele não vai perder o seu cargo, ele não vai ser demitido, ele não vai ser exonerado do cargo efetivo que ele é estável, né? Ele é o cargo estável. Ele vai trabalhar temporariamente naquele município, temporariamente por quê? Porque cargo comissionado ele é de livre nomeação, como também é de livre exoneração. Então, ninguém tem segurança em cargo comissionado. Você está hoje, amanhã você pode não estar. Aí o que acontece? Se o município de Jirau conta com os serviços de um funcionário da Lagoa da Canoa para ser secretário no seu município, lá, o município cede o funcionário, mas o município não vai continuar pagando o salário a ele e nem vai pagar o salário que ele vai ganhar lá, entendeu? Lá é quem é o município ou o governo ou o órgão que contratou, que precisou do serviço daquela pessoa, como secretário. Aí o pagamento é feito pelo órgão para qual o servidor foi cedido. É isso que significa o parágrafo 2º, e o artigo 94 ele revalida isso com o parágrafo 1º. O vencimento, o salário, a retribuição pecuniária, o salário do cargo efetivo acrescido das vantagens é de caráter permanente e irredutível. O que eu falei, o salário só aumenta, a remuneração só aumenta. A remuneração só aumenta, não diminui. Mesmo que chegue a aprovar amanhã uma lei que acaba com os quinquênios, quem é servidor efetivo vai concluir o serviço público, vai se aposentar com todos os quinquênios que existem. Agora, vai atingir quem essa lei? Os novos concursados. Isso não é suposição, gente. Eu acho que não vai ter nenhum gestor que vai fazer uma besteira dessa de acabar com um direito desse para os novos concursados, né? Mas nunca se sabe, né? A gente nunca sabe o que é que vai acontecer. Mas o que significa o direito, ele adquirido uma vez, ele não pode ser dispensado. Aquele servidor tem o direito ao quinquênio e vai ter até a sua aposentadoria. Continuando aqui, a fixação dos padrões de vencimento dos demais componentes do sistema remuneratório observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes na carreira, de cada carreira, os requisitos para investidura, as peculiaridades do cargo. Isso é o quê, gente? É a questão de... Tem alguns cargos que recebem mais do que outros. Na sua criação já é definido o salário maior do que outros. Por quê? Porque depende da natureza do serviço, depende do grau de responsabilidade que a pessoa vai ter, depende da complexidade da função, depende dos requisitos da investidura. O salário de quem tem o nível fundamental incompleto é o salário mínimo, base. O nível superior, o salário já é maior. O nível médio, o salário já é melhor e maior. Por quê? Porque é um requisito da investidura. Para você conseguir entrar no nível médio, você tem que ter, no mínimo, o nível médio. Para você conseguir no nível superior, você tem que ter, no mínimo, o nível superior. Ou seja, o requisito da investidura mudou. O requisito para você entrar no serviço público mudou.
Se muda o requisito, muda também a remuneração, né? Porque se fosse uma coisa, um salário só, uma vantagem só, o que, que iria acontecer? Todo mundo ia correr para o mais fácil, né? Aí vamos correr para o mais fácil, porque o mais fácil eu consigo entrar. É tudo um salário só mesmo, mas não é assim. Há o critério, uma melhora de salário de acordo com a investidura, de acordo com o critério que você atingir. Você tem que ter o nível médio, você tem que ter o nível superior, você tem que ter um curso técnico, como no caso da enfermagem, da técnica de enfermagem. O radiologista tem que ter um curso técnico. No caso, se tivéssemos aqui raio-x, né, local para fazer raio-x, o auxiliar dentista tem que ter o curso técnico, né? Então, tem um critério a mais, tem a remuneração, ela é melhorada por conta disso. Artigo 43. Nenhum servidor poderá perceber, ou seja, receber mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores recebidos como remuneração em espécie a qualquer título do chefe do Poder Executivo Municipal. O que é que significa isso? Ninguém pode receber mais do que o prefeito da cidade, no caso da prefeita, no caso. O maior salário do serviço público municipal é do chefe do Executivo Municipal. Ninguém pode receber mais do que ela em termos de salário. Mesmo com vantagens, gratificações, o que for, não pode servidor receber mais do que o salário que a prefeita recebe hoje, nos termos do exemplo da atual gestora, né? É o que significa esse artigo 43, né? Falar lá, tiver uma questão dizendo que o servidor pode ganhar mais do que o prefeito, está errada. Não pode, não pode. Artigo 44. O servidor perderá a remuneração dos dias em que faltar. Essa é a responsabilidade da questão da falta. Faltou, você não tendo justificativa, você pode receber uma punição e pode perder parte da sua remuneração. A remuneração dos dias em que faltar sem justificativa ao serviço é punição. Você perde o direito de receber o seu salário integralmente, né? 2. A parcela de remuneração diária é proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas iguais ou superior a 60 minutos. Não acontece na prática, gente. Não acontece na prática das pessoas pegarem o diretor da escola, por exemplo, registrar a hora que você sai. Na prática, hoje, não acontece. Mas vamos colocar que amanhã nós tenhamos ponto eletrônico em todas as escolas. E ponto eletrônico você marca a sua entrada e marca a sua saída. Olha o que a lei está dizendo. Você perde parcela da remuneração diária proporcional aos atrasos, saídas antecipadas iguais ou superior a 60 minutos. No ponto eletrônico, isso vai gerar um relatório final, não vai nem para a mão do diretor, nem para a mão da Secretaria da Educação, vai já lá para o setor onde faz o pagamento, o setor financeiro. O setor financeiro já recebe lá o relatório e já vê quantos dias você saiu antes da hora, quantos dias você chegou atrasado, mais de 60 minutos, e pode lhe ocasionar uma perca salarial por conta disso. Você não pode chegar atrasado, você não pode sair mais cedo. Se você tem esse hábito, hoje não é cobrado, não é uma coisa, vamos colocar, os diretores, os chefes de cada setor não fazem esse levantamento em si. Mas no momento que for instalado o ponto eletrônico, é possível e já vai diretamente para o setor responsável pelo pagamento o relatório quem faltou
quem chegou atrasado, quem saiu mais cedo, e tudo isso pode ocasionar a falta, pode ocasionar suspensão de parte do salário, né? No parágrafo 3º, fala na metade da remuneração na hipótese do artigo, do parágrafo 2º, do artigo 131. Vamos lá olhar o artigo 131, o que é que ele diz, o artigo 131, no parágrafo 2º, para a gente ter uma ideia do que ele está falando. Qual é a hipótese que você recebe, que você perde a metade do salário, né? Uma hipótese deve ser uma coisa grave, né? Mas vamos ver. É o artigo 131. 128, 131. 131. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições, que não tipifique infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exercer de 90 dias. Aí o parágrafo 2º, quando houver conveniência para o serviço público, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço, mesmo recebendo essa punição. No caso, reincidiu, você falta, vai trabalhar, falta um dia, trabalha outro, falta um dia, trabalha outro. E acumula e no final você é punido. Você não faltou o suficiente para ser demitido, para responder um processo e ser demitido. Mas aquilo ali lhe gerou uma advertência, lhe gerou uma punição. Aí pode chegar o ponto da punição ela ser revertida, em vez de você ser suspenso sem remuneração, você vai trabalhar, você vai continuar trabalhando, mas você vai receber um desconto de metade do seu salário. Pode acontecer isso. Isso é uma das maneiras que o serviço público tem de controlar e não ser aquela coisa da casa da mãe Joana, né? Você poder fazer tudo e não ter punição. A punição e para punição ser válida, ela está presente na lei, né? Princípio da legalidade. Então, todas esses probleminhas com relação a vencimentos e remuneração, você pode perder, pode, e não tem para onde chorar. Onde você for recorrer, vai ter a confirmação da punição. Parágrafo único. As faltas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo exercício. Isso é o praxe. Nem sempre você falta porque você está doente. Nem sempre acontece isso, nem sempre acontece um evento que você possa justificar em si. Às vezes você faltou porque ocorreu algum problema pessoal e você não pôde ir naquele dia, mas você justificou, você conversou com seu subordinado, com seu superior, o seu superior pode normalmente compensar sem problema nenhum. O que não vai acontecer é de compensar sempre você faltando, né? Existem casos, de exemplo, do serviço público, de pessoas que faltam, porque tem problemas de saúde com relação ao alcoolismo ou às drogas. Eles faltam mas quando eles não buscam o tratamento, se eles tem alcoolismo, tem problema com álcool, e estiver buscando tratamento, se numa clínica de reabilitação, tentando se livrar do problema, você tem até apoio do serviço público, apoio do município para você buscar a solução para o seu problema. Mas no caso de você não buscar o tratamento e você faltar porque você está bebendo, porque a gente sabe o problema que é o álcool, e
o problema que as pessoas, quando estão com alcoolismo, sofrem, né? E sofre a família toda, não é só a pessoa individual. Mas acontece que quando você está faltando por conta do seu problema em si, do seu vício em si, o que acontece? Você vai recebendo falta. O município não pode lhe demitir, porque você está com problema de saúde em si. Mas você pode ter o seu salário bem abatido, né? Por conta das faltas que você teve, né? E que não justifica. Agora, quando você está com problema, mas você busca a solução, aí é justificável e o município até apoia e ajuda o servidor que está passando por essa dificuldade para tentar se livrar do vício em si. Parágrafo único do artigo 45. Não, ainda tem o artigo 45, né, que a gente não leu. Artigo 45. Salvo por imposição legal ou mandato judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Gente, a única maneira de haver desconto, da remuneração do servidor é uma que todo mundo conhece, a de pensão alimentícia. Pensão alimentícia mas não é um desconto só de uma negociação do funcionário com o serviço público. É através da imposição judicial, né? As mães geralmente entram com um pedido na justiça, e a justiça determina, e o município já pega um percentual do salário do devedor e é descontado. Nessa possibilidade é real. Agora, uma outra, não. A não ser, que a gente vai ver mais à frente, é a questão do desconto quando você faz um empréstimo em consignação. Quando você assume o serviço público, você fica credenciado a fazer um empréstimo com um juro menor, que é chamado empréstimo em consignação. Aí você autoriza o município, de acordo com aquele empréstimo que você está recebendo, a ser descontado o seu salário. Mas aí isso é um outro caso em si. Mas descontar uma imposição assim, vou descontar só se tiver mandato judicial. Sem mandato judicial não é imposto, não pode ter salário, remuneração de nenhum funcionário ser descontado. Parágrafo único. Está acabando de falar, né? Parágrafo único. Mediante a autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros a critério da administração e com reposição de custo. É o que eu acabei de falar. A outra forma de haver desconto da sua remuneração é se você faz um empréstimo em consignação e esse empréstimo em consignação você assina um documento, vai para o município, entre o banco e o município, e lá o município ele pega aquela quantia que ficou consignada e repassa para a instituição financeira, né? Acho que todo mundo sabe o que é um empréstimo em consignação, né? Hoje é uma coisa tão batida, né? Vamos tomar uma aguinha, esticar as pernas, a gente retorna já é 3h20. Aí eu vou dar uma olhada aqui no chat, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, eu tiro com vocês. Viu? Voltamos daqui a 10 minutos.